conferir as exclusões, ver o que cada um encontrou, ver se a base está completa dos artigos que a gente precisa, que estão aí na planilha compartilhada com vocês, e vocês têm também acesso. Isso, Michele, obrigado por subir. E vamos verificar se constam todos lá. Mas, de toda forma, esse processo é natural, né? Como tem muitos artigos, a gente vai depois contabilizar quantos foram excluídos, ver qual foi nossa base até o momento, e verificar se algum artigo ainda vai ser excluído por engano que a gente, no resumo, não conseguiu verificar. Até porque a gente tem como norte uma pergunta que significa que primeiramente foi escrita como, né, toda hora tá travando aqui, pessoal, tá complicado. Só um segundinho, pronto. Pergunta de pesquisa. O que sabemos sobre o Covid-19? Até o momento a gente levou como um norte essa pergunta. E aí, vocês devem ter encontrado uma série de dúvidas, é natural, ainda bem. Vocês devem ter encontrado dúvida a respeito de se eu fiz a exclusão correta ou não, porque isso é subjetivo. Não tem uma objetividade em o que sabemos. O saber não dá para, nessa conjuntura da leitura de um resumo, dizer que você fez essa filtragem de maneira correta. Incorreta, vamos ser mais precisos. Então, vamos a algumas dúvidas primeiramente. Vocês excluíram alguns artigos. Eu, por exemplo, consultei vários artigos direcionados para a Patrícia, e um deles, agora não vou me recordar, mas um tratava da relação em que as pessoas tinham com a mídia, como a mídia estava transmitindo as informações a respeito do Covid. Então, eu não achei que isso me trazia informação sobre o que sabemos a respeito do Covid. Qual era o norte dessa pergunta? A gente saber se estão desenvolvendo alguma cura, alguma vacina, algum tipo de formas de infecção, quais são os sintomas, coisas um pouco mais direcionadas, digamos, para a área da medicina, né? A Letícia comentou, excluiu um semelhante também, sobre fake news. Exatamente. Acho que isso não é o norte do que a gente tinha pensado em trabalhar sobre o Covid. A Ana também comentou comigo que ela achou um artigo. Você quer comentar sobre o seu artigo? O que você achou? Aquele de... Informação em mídias. O artigo que a Ana achou foi um artigo que tratava do compartilhamento de informações por meio de mídias sociais. Então, realmente, também está relacionado mais à transmissão de informação do que falar do Covid em si. Então, algumas exclusões foram nesse sentido. Mas para a gente ficar alinhado com essa interpretação e tentar buscar saber se o artigo está direcionado para esse tipo de informação. Eu mesmo tive dúvidas em alguns, e quando essa dúvida aparecia para mim, eu consultava o título para ver se estava alinhado, para a gente saber assim, olha, qual é a proposta e o que ele quer trabalhar. Eu vi alguns artigos, principalmente o pessoal da medicina, a estrutura do resumo é um pouco estranha, eles mais descrevem o fenômeno e não tem um alinhamento, começo, meio e fim, o resumo. Isso causa um pouco de dificuldade, afinal,
principalmente aqui na literatura da administração, a gente costuma fazer um resumo que tenha começo, meio e fim, independente do artigo. E alguns artigos da medicina não têm. É simplesmente, ó, o Covid, a doença que está circulando, ela tá se espalhando, tá indo para não sei aonde, e pronto. Aí você fala, caramba, o que que esse cara tá fazendo nesse trabalho? Não tem esse tipo de informação. Sim, Camir, você teve alguns artigos sobre efeitos do Covid em grávidas. É esse tipo de artigo que a gente tem interesse. Descoberta de casos em termos clínicos. Exatamente, é isso aí, Rodolfo. São artigos desse tipo que acredito que a gente esteja alinhado e interessado. Ótimo, Larissa, em crianças também, perfeito. Então, acho que agora a gente pode começar a pensar em categorias. Se vocês quiserem abrir o áudio para comentar, fica até rico a nossa discussão, né? A gente vai pensar em agrupamentos de termos do que os estudos estão fazendo. Eu vi a questão, né? Uns trabalham a infectividade do vírus, né? O que está associado ao seu espalhamento. Aí eu vou anotando algumas palavras aqui para ver o que que dá para a gente criar de categoria. Rodolfo, talvez esse seja o caso de excluir, sim, né? Se está tratando de mídia, eu acho que foge um pouco do que a gente tratou. Tá com ideia de fazer na nossa pesquisa. Aí talvez a gente fosse necessário lapidar um pouco mais a nossa pergunta. Perfeito. O Fábio está comentando que os que ele leu foram sobre infectados e efeitos e o surgimento. Está relacionado a essa parte de infecção, né? Aí seria interessante que cada um desse uma palavra rapidamente sobre alguns termos para a gente ver o que está trabalhando, se tem alguma coisa direcionada em termos de outras informações, se alguém deu alguma consultada em métodos que talvez fosse direcionado, por exemplo, método de pesquisa. Acho que é uma coisa interessante sempre da gente olhar. Vamos às perguntas aqui. A Ana, encontrei um sobre como melhorar o desenvolvimento dos hospitais. Então, aí esse que a Ana excluiu, da melhoria dos hospitais, ele está direcionado para a saúde pública. É mais um artigo de políticas públicas, né, de administração pública, do que estudo para o Covid-19. Esse realmente tem que ser excluído, pelo menos no que a gente está pensando. Jasmine, você encontrou um de diferenças entre o SARS-2 e o MERS. Você excluiu? Acredito que não, né? É interessante que ele permaneça. A Pabline, fiquei com uma dúvida. Um dos meus artigos discutia sobre a mutação do vírus. Esse deixa ou só deixa o que se falam especificamente casos clínicos? Olha, se há essa dúvida a respeito do vírus, eu acho que é interessante a gente saber, né? Acho que está relacionado diretamente com o que a gente sabe dele, né? A gente sempre volta para a pergunta, né? O que sabemos sobre Covid-19? Então, a gente está falando do ser em si, né? Do ser, se é que eu posso falar isso, né? Do Covid-19. Eu acho que tem que manter. Larissa,
Exatamente. Análise biométrica ou bibliométrica? Porque se for, eu acho que é uma análise bibliométrica. Eu também vi um artigo de revisão nos artigos designados para a Patrícia. Perfeito, Jasmine. Bom que você manteve. Revisão bibliométrica a gente tira, porque ele não está analisando o que a gente sabe sobre Covid-19. Ele está fazendo a análise do que tem de material sobre o Covid-19. Aí ele não é nosso foco. Quando a gente faz o filtro lá em cima, não sei se você lembra, o filtro de artigos, a gente foi lá e selecionou artigos em inglês e artigos. Não é para entrar reviews. Como a análise bibliométrica a gente entende como um review, ele é descartado nesse momento. Mas ele deveria ter sido descartado lá. Isso acontece, né, com a base. Acontece de ter esses descartes no meio do caminho, justamente porque ou a base não identificou, né, a Web of Science não identificou, ou o próprio artigo não foi devidamente classificado pelo próprio autor. Isso acontece. O Rodolfo diz, li outro que falava da importância do suporte social e da qualidade do som dos profissionais. Então, Rodolfo, esse eu acho que tem que descartar. Não está direto. Voltamos à pergunta. O que sabemos sobre o Covid-19? Se é uma informação que vai trazer alguma coisa sobre o Covid, eu acho que não. Tudo bem que isso está relacionado de maneira indireta, mas não é exatamente o que a gente está buscando. E aí isso eu só estou retroalimentando vocês para me ajudarem a melhorar a nossa pergunta de pesquisa, tá? O Guilherme diz que viu um que compara o Covid-19 com o MERS. Olha só, mais um que tem uma comparação. Então, vou colocar aqui, ó, uma palavrinha, comparação, porque nós já encontramos dois que vai comparar o Covid-19 com o MERS. Então, pode ser que a gente tenha mais artigos que tratem disso. Então, é bom a gente ter esse tipo de informação, né? Vai que isso começa a abrir um padrão. Muitos artigos fizeram isso, então a gente deixa isso separado. A Jasmine, achei um sobre o uso de cartogramas para visualizar a expansão do Covid. Então, esse está relacionado ao espalhamento. Olha, veja, novamente, espalhamento apareceu mais uma vez. Eu acho que essa vai ser uma subcategoria, a gente ainda precisa entender se isso é um objetivo, né? Porque se for na área de objetivo, a gente já tem o espalhamento e infectividade e comparação com o MERS, por exemplo, como possíveis categorias para o objetivo do trabalho. Retirei um que falava sobre enfermeiras, Isabela, que disse. Realmente, Isabela, não é o foco a gente estudar em si elementos indiretamente relacionados com o Covid. A gente quer saber sobre o Covid. A Ana também encontrou uma comparação. Olha só, pelo menos 3 artigos. A gente precisa ver se esse padrão permanece em mais. Logicamente, não vão ser todos, mas se a gente tiver uma recorrência, isso com certeza a gente tem que investigar. A Poliana diz que o 144 versa sobre uma previsão de fevereiro. Não sei se esse foi da Patrícia ou se foi você que leu, mas aqui outra anotação, que são as simulações ou modelos que estão relacionados o seu foi a respeito do efeito do isolamento social. Eu não me lembro se foi esse.
Certo, então, aí talvez aí haja a simulação e a modelagem como método de pesquisa e o espalhamento como o objeto de estudo. Aí a gente pode já ir pensando nessa categoria, objeto de estudo, e a categoria método de pesquisa. A maioria dos artigos que li falava sobre evolução. Evolução? Então, Isabela, essa palavra evolução eu ainda não vi. Os artigos que eu bati o olho também não vi essa palavra evolução. Evolução em que sentido? A gente viu espalhamento ou infectividade, que vão ser bem relacionados. Talvez a gente precisa verificar se tem que separar isso, porque o espalhamento eu acho que está interligado com infectividade, mas se a gente tiver uma boa razão para não ter essa conexão, a gente separa em duas subcategorias de objeto de estudo, né? O que mais? A Michelle comenta que o artigo 51 fala de ferramenta computacional para avaliar os riscos de novos surtos. Exatamente. Então, ali a gente vai ter simulações, né? É uma ferramenta computacional. A gente está falando de simulações ou modelos preditivos ou de desenvolvimento do teórico, né? O que mais? A Jasmine, características clínicas e manifestações de imagem. Características clínicas e manifestações de imagem. É algo parecido com sintomas, é isso? Ah, então legal. Mais uma palavra, a Ana comentou aqui também que ela viu alguma coisa sobre isso. Então vamos pensar aqui em outra subcategoria. A gente tem como subcategoria mais ou menos avaliada para objeto de estudo. Infectividade ou espalhamento, comparação. Não, comparação vai ser. Não sei ainda se comparação a gente vai entrar como método ou se vai colocar isso como objeto, né? A comparação MERS-SARS-CoV-2. E, e sintomas, né? Avaliação de sintomas. Então temos aqui também a parte de sintomas. Ótimo saber disso, né? Tem estudos aqui avaliando sintomas. Dentro dos sintomas, deve caber taxa de letalidade, que eu acho que muitos abordaram muito. A taxa de letalidade, não entendi. A maioria dos estudos apresentam qual que é a taxa de morte dentro do grupo pesquisado. Tá, então não tem a ver nem com infectividade, nem com espalhamento, nem com comparação e nem com sintomas. Então, outra, não sei se vocês observaram isso, algum estudo que vai falar da taxa de letalidade. Se vocês acharam algum comentário a respeito disso, a gente vai pensar numa subcategoria sim. Deixa eu voltar lá na Isabela, lá em cima. Usou o termo errado, né, Isabela? Tá. A Poliana. Tá caindo uma tempestade. Tá bom, Poliana, sem problemas. A gente tá gravando, fique tranquila. Rodolfo, tem um aqui que eu vou gostar. Usou machine learning e painel para ver cenários para tomar decisões. Rodolfo, mas talvez esse tenha que ser excluído. O objetivo dele é saber sobre Covid. Eu também acho que eu vi a chamada para esse artigo, mas inclusive eu não sei se vocês estão sabendo, mas tem um edital do CNPq aberto para pesquisas, para financiamento de pesquisa. Tem lá, parece que 20 milhões designado pessoal da saúde e o restante para todos os outros. A submissão é até o fim do mês.
Então, Rodolfo, talvez uma pesquisa em cima disso a gente consiga algum financiamento. Tem mais uns dois comparação. A comparação, então, pelo jeito, vai ser um elemento importante. Na verdade, 152 fala de evolução, é a transmissão, dinâmica de transmissão, é espalhamento, né? Taxa de letalidade. Alguém mais viu? A Ana está perguntando. São os casos. Sim, Rodolfo, eu vi esse artigo. O que mais? O local. Alguém viu mencionar qual era o público ou a população, a amostra? Se tinha alguma coisa? E o Han, você viu muito, né, Guilherme? Tá, então, pelo jeito, a amostra vai ser um elemento. A gente viu China, Taiwan, Itália. Legal, então acho que vai ser bom, porque olha só, Coreia do Sul e Itália, até agora ninguém falou de Brasil, né? Então, South Korea e Itália, Espanha. Legal, olha só, vamos abrir um nicho para desenvolver então isso na América do Sul e África, que pelo jeito não tem estudos. Ó, já vamos ficar um pouco tendencioso aí, porque de repente a gente pode ver um estudo mais simples e indicar esse estudo para ser refeito no Brasil. Afinal, né, nessa emergência a gente precisa aproveitar essas para realizar esses estudos aqui. Bom, o que que nós temos de categoria? Por enquanto, nós temos objeto de estudo, método, amostra, que seria algo relacionado à região, né? Vamos dizer assim, a região. Alemanha também, Pablo? Bom, aí o que que acontece? A gente tem algumas categorias e nesse momento a gente faz uma categorização por meio de similaridades. E também aqueles que a gente não encontrar, a gente vai anotar o que foi, o que foi observado para depois facilitar a nossa interpretação desse fenômeno. Seria interessante que a gente tivesse pelo menos 5 categorias. A gente só tem 3. E, precisava pensar em mais 2 categorias interessantes. A gente viu algumas lá, né? Enfim. Na análise bibliométrica, Larissa, que você viu, ele faz alguma divisão de categorias lá? Era interessante dar uma olhada. Eu vi um artigo também que eu acabei excluindo da Patrícia, que é uma revisão sistemática. Deixa eu ver se eu acho esse artigo aqui. Tá muito ruim a internet. Dos artigos que li, algumas palavras centrais. Medidas medicinais. Ótimo, Thaís, esse resumo aí.
medidas de controle, modelo matemático, medidas de prevenção. 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 Pois é, a gente não falou nada disso, né? Tecnologias que ajudam a prevenir a transmissão. Ferramentas para detecção. Sim, objeto de estudo seria uma categoria, Guilherme. E tudo que a Thaís elencou ali, basicamente tem a ver com objeto de estudo. Isso, Larissa, 88, que é aquela revista. Deixa eu só. Ah, agora voltou. Minha imagem está cortando bastante, pessoal. Vocês estão vendo a imagem congelada? Ou ela está se movendo? Você vê minha? Vamos responder ao Guilherme. Objeto de estudo seria uma categoria? Porque a nossa pergunta já está incluso. O nosso objeto de estudo seria Covid-19. Pra ver se o áudio tá cortando. Agora você que está falando. O áudio. Continuando, então, nossa sessão. Nós temos até o momento 3 categorias. Seria bom que a gente tivesse pelo menos 5. E aí a gente vai, então, fazer uma análise sistemática dessas 3 categorias, por enquanto.
em busca de mais duas categorias. A gente pode ir pensando nisso até nosso próximo encontro e tentar identificar essas categorias. Então, nesse momento, é uma parte importante da revisão sistemática, que a gente vai verificar os artigos e vamos separá-los dentro dessas três categorias. Ou seja, objeto de estudo, a metodologia e a amostra ou região. Eu vou compartilhar com vocês aqui a planilha. Vocês podem digitar na planilha, não podem? Acredito que sim, né? Isso, exatamente. A gente vai abrir 3 colunas. Vamos colocar essas colunas logo aqui no começo, tá? Na coluna D E e F. Então, o que a gente vai colocar como primeira coluna? Objeto de estudo. Segunda coluna, método. Terceira coluna, amostra barra região. E eu vou colocar um símbolo bem importante aqui para vocês, porque objeto pode ser mais de um. Método pode ser mais de um. E a amostra também. Isso é para ficar claro que a gente pode elencar mais de um. Nesse momento é a parte sistemática. A gente bateu o olho no artigo, a gente tem que achar, provavelmente, aonde está o objeto de estudo. A gente consegue bater rapidamente o olho e achar o objeto de estudo, geralmente, na introdução e na conclusão. Então, você vai lá e bate o olho na introdução, procura as palavras rapidamente. Objetivo, geral, né? Aim, que é, né, o objetivo, né, o foco, o escopo. Então, você tem que procurar palavras desse tipo e resumir em poucas palavras. Se der para resumir em uma, duas, se tiver mais de uma, também separa por vírgula ou ponto e vírgula. Vamos separar por ponto e vírgula aqui, tá? Palavrinhas, a gente vai separar por ponto e vírgula que sejam objeto de estudo. Então, você quer escrever uma frase? Pode escrever, objeto de estudo. Comparação entre A e B. Você não, evite usar muito. Não, na verdade, evite compactar demais, tá bom? Escreve o mínimo que dá para escrever naturalmente. Então, comparação entre A e B, tá? O que mais? Pode ter muitos objetos de estudo, assim, objetos, nesse sentido, a gente está procurando aquele mais relacionado ao geral. Então, infectividade é uma palavra-chavinha que a gente vai buscar, o espalhamento, sintomas, taxa de letalidade. Simulação não é um objeto de estudo. O objeto de estudo é o fruto dessa simulação. Então, ele está estudando por simulação o espalhamento. Então, o objeto é o espalhamento, tá? Aí, método, assim, é a simulação. Então, o que a gente pode ter de simulação? Modelo matemático, modelo computacional. E aí, talvez, a gente adote, para todos esses tipos de modelagem, a gente coloque
Modelo teórico, pronto. Não é um modelo que a gente está descrevendo o fenômeno. Não, a gente está querendo ver o que vai acontecer. Modelo preditivo vai ser a mesma coisa. A gente está tentando fazer um estudo para ver como que vai ser daqui para frente. Tudo isso vai cair como modelo teórico. O que mais? Alguém tá... deixa eu ver alguns comentários aqui. Tá bom, Nicássia, depois eu apago o 3, sem problemas. Amostra ou regiões, isso é importante. As pessoas citaram aqui Wuhan, Itália, Alemanha, Reino Unido, Coreia, Espanha. A gente coloca todos que tiver dentro do estudo. Se tiver alguma coisa muito específica, também coloque, como Wuhan, cidades num bloco pequeno. O pessoal de administração tem um baita de um serviço que é estudar regionalidade. É um grande desafio para a gente. Então, coloquem, se forem avaliar uma determinada região, um conglomerado de cidades, por exemplo, utilize esse termo, região de tal lugar. O que mais? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma sugestão de análise aí? Eu estou tentando ver se eu lembro alguns termos similares para a gente incluir nessa sistemática. O Guilherme está perguntando. Então, cada linha iremos colocar a categoria em que se encaixa. Isso mesmo, Guilherme. E cada coluna é uma categoria. O que a gente vai colocar agora são os termos relacionados em cada linha. Então, a gente vai pegar um estudo lá e vai fazer isso. Como nós estamos aqui em 19, eu vou dividir vocês em aproximadamente 15. Vou dividir vocês em aproximadamente em 15 e vamos trabalhar só com aqueles que não foram excluídos. Então, eu vou pegar a planilha, vou colocar um filtro, tá bom? Vou colocar um filtro para a gente poder trabalhar melhor. Vocês podem ir acompanhando que eu tô. Ops, errei o filtro. O filtro é aqui. Eu vou tirar. Tem gente que ainda não classificou, hein? Não colocou o OK. Deixa eu visualizar aqui. Vou tirar o OK. Vamos visualizar. Então, Nicássia, o 157 e tem dois da DAI, o 18 e o 116. Alguém verificou? Passei. A Letícia perguntou: a maioria dos meus falam sobre filogenia e sequência genômica. Seria método ou objeto de estudo? Me ajuda aí. Deixa eu entender. Histórico evolutivo. Mas será que a sequência está relacionada a entender formas do vírus, mutação?
histórico evolutivo tem a ver, né, com mutação. A gente já tinha comentado sobre isso. Vai cair naquela categoria de objeto. O método, talvez você tenha que dar uma olhada na metodologia, Letícia, para ver como que ele faz isso. Talvez a metodologia seja algum procedimento computacional específico para fazer isso. Precisa dar uma olhada, talvez porque o método a gente vai localizar lá na seção de metodologia. É por isso que as revisões não entram no nosso escopo. Porque se eu entro na seção de metodologia de uma revisão de literatura, não encaixa. Ela vai descrever como que ela fez a revisão, tá? Então, é nesse sentido. E a amostra e região também. Uma análise bibliográfica, você vai colocar o quê? O globo. Vai ter artigo do mundo inteiro. Imagina, você vai ficar catando país por país que estudou. Sem problemas, Greg. Nós estamos corrigindo aquilo que ficou um pouco subentendido. Fique tranquilo, tá bom? A Ana ficou com dúvida ainda em respeito à resposta para a Letícia. O meu entendimento é a filogenia, o histórico evolutivo, a sequência genômica, acho que isso entra como objeto. Mas o método, a gente precisa ver o que está escrito lá. É isso que a gente tem que fazer. A priori, me parece que é objeto, mas eu só vou ter certeza se é método olhando para a seção de metodologia. Em administração, a gente costuma ter isso muito bem separadinho, bonitinho, que a amostra nossa, geralmente, é uma subseção que a gente chama de data, onde estão os dados que a gente utiliza. Nesses artigos, eu não sei se tem essa separação, não olhei nenhum nessa profundidade. E a gente também, na seção de metodologia, a gente sempre está preocupado em descrever como a gente desenvolveu a pesquisa. E, novamente, por isso que a gente, olhando para uma seção de metodologia, não costuma incluir revisões, porque a revisão vai descrever como foi feita a revisão, e não como foi feita a pesquisa em relação à nossa pergunta de pesquisa. Ok? Eu vou pedir para a Ana coletar, então, esse 157, tá bom? Anicácio. A gente verifica aqui. E o 18 e o 116, tem alguém cuidando disso? Ah, o 18 já teve alguém que classificou ok. Quem vai subir? E o 116 parece que tem alguém trabalhando nele. Com certeza, Guilherme, faz parte, verificar se a pessoa está infectada. Com certeza, talvez isso está relacionado com a infectividade, né? Com a parte de infecção. Acredito que esteja, né? Realmente, olhando assim, fica. Ontem eu até comentei com a Ana, né? Na dúvida, a gente mantém, tá? Na dúvida, a gente mantém. A gente só exclui aqueles assim, ó, não tem a ver mesmo com a nossa pergunta. Aí o que a gente faz? Vamos lapidar mais a pergunta para ela ficar redondinha e todos os artigos que a gente colocar, eles fazerem parte
do portfólio com um grande nível de certeza. A gente tem uma justificativa para ele estar. E aqueles que a gente excluiu, a gente também tem uma justificativa plausível para ele não estar. Então, 83 excluído, né? Falta o 157 da Nicásia. Então, investiga as tendências mais recentes. 156 ou 150? 116? É uma mini revisão? Então, tá fora. A Nicásia, o 157 você baixou? Nicásia, mas você classificou esse 157 como um artigo que vai ficar na base? É mais isso que eu estou preocupado. Perfeito, Guilherme. Sobe ele mesmo. Nicásia, eu vou mantê-lo na base para a gente poder continuar e você me informa. Coloquei excluído no 116. Sim, 116 consta. Nicásia, o resumo está na planilha, na coluna X. Agora ela deve ter ido para frente, né? Deixa eu abrir aqui, mas o resumo consta na planilha, você não precisa baixar o arquivo para ver o resumo. Ele está aqui, ó, na coluna O. Não, na coluna AA. Aqui, ó. Na coluna AA, você vê o resumo. Rodolfo, então coloca excluir resumo lá, que eu vou recolocar o filtro. Eu vou tirar o filtro, aí você exclui. E tudo bem, Anicassa, sem problemas. Eu só queria confirmar. Baixar, a gente abaixa. Você consegue abaixar, Ana? 157? Então vamos abrir aqui. Abrir o filtro. Rodolfo, por favor, vai lá e inclua excluir resumo. A gente vai continuar a nossa revisão. Rodolfo, tá pronto? Bom, enquanto isso eu vou criando uma nova planilha aqui. Eu vou chamar de descartados pelo resumo. Sim.
Deixa eu já aproveitar enquanto o Rodolfo não confirma para mim. Pessoal, tem uma aba nessa planilha que chama Legendas. Acho que a Lari me perguntou uma vez o que que significa cada coisa. Então, essas legendas aqui, Lari, por exemplo, ó, FN, VR, PT, AU, elas estão na primeira linha dessas planilhas que a gente está realizando o filtro. Então vocês vão ver aqui, ó, AU, BA, BE, né, coluna G, H e I. Se você voltar aqui nas legendas, você vai ver, ó, AU, BA, né? Então ele está informando o que que é cada coluna, tá bom? Só para vocês ficarem por dentro. Isso é bom porque a gente não fica perdido com essa primeira informação. Ótimo. Vamos agora ao filtro, Rodolfo. Obrigado pela atualização. Vamos tirar os. Ops. Vamos filtrar aqui só OK. Tem um J ainda. Quem que é esse J? Só um segundinho, pessoal. Faltou. Pronto. Agora vamos pegar só os excluídos. Vamos ver se ele vai fazer o filtro bonitinho pra gente, né? Vamos tirar o filtro. Eu só vou colocar essa primeira linha lá pra gente. Ué, o que está acontecendo aqui? Tem alguém trabalhando na planilha? Ué, o que está acontecendo aqui? Sumiu todos os artigos? O que aconteceu? Só um segundinho, pessoal. Parece que a planilha aqui deu um. Deixa eu tirar o filtro.
Ah, voltou. Que estranho, parece que tinha apagado os. Agora eu vou, em vez de filtrar, eu vou colocar por ordem alfabética, e aí eu excluo. Eu vou deixar aqui embaixo para desencargo de consciência. Ah, não, ele apagou aqui também. Deixa eu ver aqui no resumo. Ele apagou para mim. Aqui é um ok, né? Não um zero Q, zero K. Ótimo, perfeito. Agora vamos dividir as tarefas para cada um conferir um grupo e a gente agilizar. Vamos. Sistemática. Então, vamos categorização. Gente, tá muito lento isso daqui hoje. Caramba, hein? Que horas são? Já deu 10h30, não deu nem tempo da gente fazer isso. Vamos tentar terminar isso ainda hoje. Categorização. Certo? Então, categorização, vamos aqui por nomes. Ana Cláudia, Anicássia. A Flávia chegou agora, eu não vou colocá-la nessa lista e ela ajuda alguém. Fábio. Gabriela também não fez comentários. Eu não vou incluí-la nessa lista agora, não. Ela ajuda alguém, tá, Gabriela? Guilherme, Isabela, Jasmine. Se alguém perdeu alguma informação de como que tem que fazer, o Greg. Greg, você está entendendo o que a gente vai fazer? Por favor, informe que aí eu vejo se eu designo você para fazer alguma parte. Greg, Camille. Eu não vou colocar seu nome aqui nessa primeira lista, não. Letícia, Michele, Abline, Poliana, Rodolfo. Ah, cadê a Larissa? Ah, a Larissa não tá na lista aqui de presentes. Não, ela saiu, ela não tá aqui conectada agora. Ok, Greg, vou colocar. Gabriela, Você acompanhou o que é para fazer? E aí eu já te coloco aqui. Greg, onde eu parei? No Rodolfo. Tayla, Thaís. Já tem 15 aqui, ó, pessoal. Aí vamos, por enquanto, cada um tem que fazer 4. 5, 6, 7, 8, 9,
E vou colocar aqui Gabriela, que eu vou ajudar, e Gabriela de novo. Pronto, Gabriela, faz esses dois últimos aqui. Ah, a Jasmine também não estava na lista, tava? Coloquei a Jasmine, sim. Bom, pessoal, para que essa listagem agora? A gente pode organizar por ordem aqui de nomes. Perfeito. Pode até ser, Taíla, mas é que na verdade a gente tem que navegar por mais artigos. Eu realmente fico na dúvida se a gente precisa experimentar outras literaturas além dos 10 ou 15 que cada um revisou. É mais experimentação. Tá complicado consultar? É, tá complicado consultar os artigos, os PDFs na pasta? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Porque se você clicar no artigo, ele abre Você não precisa baixar ele necessariamente. Ele vai abrir num outro navegador. Não abre? Ah, entendi. Entendi, Taíla. Então vamos fazer o seguinte. Taíla, comecem a fazer os seus e as pessoas que não fizeram, eu vou designar, tá? Aqueles que já fizeram, ótimo. Eu vou reorganizar aqui a planilha. Tive uma ideia. Vou reorganizar a planilha e aqueles que não participaram vão pegar os últimos artigos de cada um. Tá bom? Pode continuar as atividades de vocês. Vou fazer o seguinte, ó. É que eu tô com um problema com a minha seta aqui, isso me faz uma falta danada. Não tem problema. Aquele que você está fazendo, continua fazendo. Vou organizar aqui para mostrar os de cada um. Pronto, podem continuar. E eu vou, dentro dessa organização aqui, os últimos eu vou encaixando outras pessoas. Quem que não está nessa listagem aqui? Deixa eu ver. Não tem o Greg. Vou deixar um rascunho aqui. O Greg. Tem a Larissa, eu vou ter que designar. Greg, faça os artigos da Larissa. Ela saiu, então ela não vai fazer agora. Taíla e Thaís estão aí. Quem mais? Fábio. Fábio, pode fazer da Patrícia. Você já começou a fazer os seus?
Vai fazer o Pra seu. fazer agora? Lógico, é agora. Já podem começar, já tem gente fazendo. Tem alguém que tá sem? Gabriela, você tá sem? Flávia, pode fazer da Dayana. Você começa de nos primeiros e a Gabriela pega os arquivos da Dayana por último. Vem subindo a lista. Tem sim, Pablini, eu vou congelar. É verdade, é melhor. Vou colocar aqui um freezing. Vou colocar o freezing aqui na categoria também. Exibir, congelar. Pronto, creio eu que está congelado. Isso, ele congelou o número. Eu vou colocar aqui para congelar a primeira linha e as duas primeiras colunas. Isso. Pronto. Está congelado. Ué, não congelou a primeira linha. Deixa eu congelar a primeira linha aqui. Isso, congelou. Perfeito. Tem mais aqui, vamos ver os comentários. Sim, Greg. Larissa. É isso aí. Então, preenchendo as três colunas E, F, G. Vou parar aqui a gravação. Vamos trabalhar com o que a gente fez até o momento. A internet aqui está bem complicada. Eu vou tentar compartilhar com vocês. Espera um pouquinho, Fábio. A minha internet está terrível. Eu só vou fechar aqui a nossa atividade para gente saber o que que a gente vai encerrar na próxima. A gente vai fazer na próxima reunião, quinta-feira. Então, a partir dessas informações, a gente vai coletar isso e vai transformar numa tabela dinâmica, tá? E aí essa tabela dinâmica a gente vai tentar fazer o máximo de divisão em categorias por similaridade de assunto, buscar encaixar isso, e aqueles que não tiverem similaridade mesmo, a gente vai associar numa subcategoria que a gente vai chamar de outros. Aí é coisa que está muito diversificada e tal, porque a partir disso a gente vai tentar ver o que que dá para juntar uma coisa com a outra, tá? Aqui, deixa eu. A internet está terrível, não tô conseguindo juntar. Vamos ver o que a gente tem até aqui. Vou tentar fazer uma.
Deixa eu tirar o filtro aqui, porque... Caramba, hein? Aqui, inserir tabela dinâmica numa nova planilha. Então, por enquanto, só a coluna E. Vamos ver se ele faz aqui a tabelinha. Então, nessa tabelinha, a gente vê aqui. A gente vai apresentar os elementos e aí a gente vai tentar juntar essas coisas, né? Os termos apresentados aqui, por enquanto, nós temos dados de primeiros casos em Taiwan, características clínicas, está aparecendo 2 vezes. Cloroquina é um teste de um remédio. Comparação entre doenças diferentes ou vírus diferentes, né? Diagnóstico, formas de controle. Essa forma de controle provavelmente a gente vai espalhar. Tempo de contágio a gente deve encaixar junto com transmissão. É importante quem fez essa classificação, transmissões, ponto e vírgula, espalhamento, porque a gente tinha comentado que espalhamento é uma, é uma possível subcategoria. Então, esse tempo de contágio, talvez o nome transmissão a gente mude para o nome contágio, que é um pouco mais associado, um pouco mais abrangente, em vez de usar talvez infectividade, mas enfim, a gente vai procurar juntar ao máximo. Olha lá, o item 9, né? Diagnóstico de transmissão. Então, talvez a gente venha juntar algumas coisas aí e fique dentro de um bloco de contágio. E esse bloco de contágio a gente vai dar uma olhada nas metodologias e vamos depois, com essas configurações, a gente vai fazer as triangulações, né? Ó, vamos estudar contágio em países usando o método X, né, em tal lugar, tá? Aí depois a gente aponta esses gaps de possíveis problemas que ainda precisam de respostas, que a gente vai ver aqui, né? Provavelmente cura, vão ter poucos estudos, então precisa intensificar estudos em cura. Há muita gente preocupado em si nesse momento com contágio e pouca gente preocupado com cura ou mesmo vacina. Então, os estudos precisam intensificar nessa linha. Tudo bem, pessoal? A gente encerra por aqui. Foi bom a gente fazer essa experimentação hoje. E fica de tarefa a gente terminar esses outros artigos nos outros elementos da planilha. E na próxima aula a gente tem isso tudo completinho. Eu vou conferir. Vocês também podem conferir se todos os artigos estão lá, dentre aqueles. Ah, e tem os artigos ainda que a gente não viu, né, de alta relevância. Tem que colocar eles nessa planilha também. Eu vou incluí-los aí. Tá bom? Então, até quinta-feira. Pessoal, é o último dia que a gente vai fechar o nosso trabalho e depois a gente continua. Ah, tá. Tem uma pergunta aqui. Em região, é melhor colocar a cidade ou só o país? Coloca a cidade quando tiver designado, entre parênteses, o país. Às vezes não é imediatamente identificado, né? Tudo bem. Wuhan a gente sabe que é na China. Mas de repente alguma cidade da Espanha ou da... Teve alguém que colocou num supermercado, num supermercado, acho que chinês. Não precisa ser tanto assim. Não, mas acho que nesse caso é o mercado de frutos do mar onde surgiu a origem. Ah, tá. A origem está relacionada à origem do vírus num supermercado. Tá bom, tudo bem. Se vocês acham importante, ok.
Eu não estou aqui para desqualificar essa informação. Vamos ver, né? A gente tem que pensar que a gente está numa revisão sistemática e aí isso a gente pode discutir na redação do artigo. Durante a sistemática, a gente precisa, né, procurar coisas similares para poder unir as coisas. Tá bom? Quem perguntou? O Fábio? Não, o Fábio eu já respondi. E a Letícia? A Letícia só comentou, é a origem. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado. Um bom dia para vocês. E não esqueçam de fazer as tarefinhas. Eu vou incluir os artigos mais importantes e vou repartir entre vocês também para revisá-los, fazer as categorias. Se alguém tiver ideias de categorias e quiser sugerir lá no grupo, tá bom? Um abraço a todos e até mais.